Om Shanti, tudo bem com você? Eu espero que você esteja aproveitando esses encontros do primeiro Congresso Online de Meditação Raja Yoga. No primeiro dia, nosso tema geral foi o Eu, com foco no poder do autoconhecimento. Hoje, o segundo dia, o foco é o Eu e o Outro, com a experiência como o poder. Você já passou pelo poder da experiência da paz, do equilíbrio, da coragem, e agora a gente vai passar pela experiência da confiança. Então, a primeira pergunta que eu faço a você é: o que é experiência? O que é experimentar? Vamos experimentar, então? Eu vou dar para vocês um comando. Sinta-se leve. Deixe que a sua atenção saia de qualquer parte do corpo que não essa região aqui, no centro da testa. Somente esse é o lugar que você volta a sua atenção. Sinta-se leve. Esquece tudo mais à sua volta. Lembre de algo luminoso. A luz é leve. Ok? Essa sensação, ou seja, esse sentir da leveza é a experiência da leveza. Para eu ter uma experiência é necessário eu me concentrar. Portanto, a meditação é uma experiência profunda daquele que experimenta, que é o ser, a alma. Então, essa é a base dos encontros que vocês já tiveram e que vamos ter agora, ok? Bom, em todos os outros encontros, em todas as outras palestras, a virtude que foi colocada, paz, equilíbrio, coragem, elas foram associadas a alguma fragilidade. E no caso da confiança, nós estamos associando a ansiedade. Então, a confiança vem como algo que é capaz de nos proteger, nos blindar da ansiedade. Ok? Etimologicamente, essa palavra ansiedade está relacionada à angústia, está relacionada a você sentir-se um pouco à vontade, está relacionada a um sentimento de carência, também a experiência de perturbação e a sensação de aperto, de pressão, de sufocamento. Então, a ansiedade, que é entendida por muitos como uma reação natural do corpo ao estresse, é um estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação, sentimentos ruins, excessos e por aí afora. Bom, mas se eu estou falando de um estado emocional, não é uma reação do corpo, é uma reação da alma. Então, esse é o foco que nós vamos dar a essa palestra. Como a alma tem condições de criar essa blindagem, essa proteção em relação à ansiedade. A ansiedade na área da ciência, ela é entendida como fazendo parte da síndrome geral de adaptação. Essa síndrome geral requer ou demonstra ou propõe que para você superar essa síndrome, no caso a ansiedade, você precisa fazer um movimento, sair de uma zona de conforto e ir para uma zona de crescimento, uma zona de superação.
A confiança, ela tem essa característica de gerar um campo à nossa volta e internamente na mente que possibilita viver o presente. E viver o presente e experimentar nesse presente a leveza da vida feliz, da vida contente. Então, essa ansiedade que gera sentimentos, ela funciona mais ou menos como o ar funciona para o balão. Então, esses sentimentos de ansiedade, eles inflam a nossa mente e a ponto de fazer com que ela cause algo parecido com uma autoexplosão, uma fragmentação da mente. E isso, nesse processo de explosão, a mente gera muitos pensamentos, e geralmente pensamentos repetitivos, e geralmente maus pensamentos. E esses maus pensamentos nos levam a, por exemplo, fazer escolhas relacionadas a eles, ou seja, escolhas que são prejudiciais a nós mesmos. Um outro aspecto da ansiedade é que ela afeta o nosso discernimento. Esse excesso de pensamento impede que o intelecto, que é o responsável por discernir, por entender as coisas, são atributos da alma, né? Mente, intelecto e sanskar, ou memória, ou armazém que guarda tudo esse sanskar. Mas o intelecto tem essa função de discernir e de entender, de decidir, ele fica fragilizado com o excesso de pensamentos. Não há espaço para ele atuar. Então, a nossa capacidade de discernir fica bastante prejudicada. Quando a gente não consegue discernir, a gente também não consegue fazer escolhas, a gente não consegue decidir. E isso acaba gerando uma incerteza, a gente não sabe o que fazer. Ao mesmo tempo, a ansiedade também é fruto, também acontece, é fortalecida, vamos dizer assim, pelas situações de incerteza de um modo geral, seja uma incerteza externa ou seja uma incerteza interna. Então, ela se retroalimenta com a própria incerteza. Então, essa ansiedade, que é uma doença mental, ela vai além dessa fonte que a originou. Ela vai além da situação externa e ela vai além da condição interna do indivíduo que está vivendo a ansiedade. Essa condição interna, esse estado mental, nada mais são do que a energia qualificada da alma. Ela foi qualificada ou desqualificada por esse sentimento de ansiedade. Essa energia, ela gera ondas vibracionais que são emanadas a partir desse estado da mente. Se eu estou num estado de incerteza, então essas vibrações elas vão ser amplificadas pelo medo. Né? Essa é uma das características da incerteza. Aquilo que eu desconheço me dá medo, me dá angústia, me dá ansiedade. E essas ondas vibracionais, então, são lançadas para a atmosfera e influenciam também os outros, também os ambientes e mesmo a natureza. Isso quer dizer que eu recebo as emanações das ondas de vibração ou vibracionais dos outros, da natureza, e sou influenciado pelo estado que eles estão. A gente pode comparar, não é? Isso que eu estou falando com uma situação bem simples. Por exemplo, se você está num templo ou um lugar onde você pode orar, meditar, silenciar, ter uma reflexão, ou se você está, por exemplo, no topo de uma montanha, ou se você está diante do oceano, numa praia tranquila, como é que é o seu estado mental? O que você sente? O que você experimenta naquela hora? Né? Experimentar está relacionado a sentir, né? Sentir conscientemente. Por outro lado, se você está num engarrafamento, ou se você está
no lugar onde está havendo uma discussão, uma briga, ou mesmo que esteja acontecendo com você. Ou se você está, por exemplo, numa casa noturna, onde a música é muito alta e muito rápida, né? Como é que você se sente? Só entenda que não é uma questão de bom ou ruim, de um ser melhor que o outro. Não estou levantando essa questão. Eu só estou colocando que são diferentes as duas, o que cada uma dessas situações promove para o nosso estado mental. Nas primeiras opções, né, da montanha, eu vou ficar com a mente mais tranquila, mais calma. Eu vou ser influenciada por essa calmaria, né, dessa amplitude da montanha. Já quando eu estou nas outras situações de engarrafamento, num lugar onde está havendo uma briga, eu também vou ser influenciada e o meu estado mental também vai ser influenciado e eu vou sentir aquela pressão, aquela violência, não é? Daquela velocidade do que está acontecendo ali. Então, isso quer dizer que tudo que acontece fora afeta o nosso ritmo interno, afeta o nosso estado mental interno. Então, a ansiedade, ela não é uma reação só do corpo, ela é uma reação da alma. E, assim sendo, ela está associada a essa dimensão mais sutil da existência. A minha formação é arquitetura. Então, uma das ferramentas que nós usamos como arquitetos é o desenho em perspectiva. A perspectiva, ela precisa de 3 elementos para ser gerada. Ela precisa de um ponto de fuga relacionado a uma paisagem ou a algum objeto, não importa. Eu preciso de um ponto de fuga, que é a relação de altura e de posição do observador em relação àquela paisagem. Eu posso estar no centro dela, eu posso estar mais à esquerda, eu posso estar mais à direita. E a posição onde o observador se coloca vai criar um tipo de direção e de alinhamento das linhas de fuga, que elas vão ser dirigidas a partir das arestas, né, ou dos limites dessa figura que está sendo desenhada, ela vai ser dirigida para o ponto de fuga. Essa visão em perspectiva, ela nos possibilita 2 coisas muito interessantes. Uma delas é a visão em camadas. Eu posso ver a profundidade daquela imagem. E a outra é que se eu me posiciono, se eu como observador me posiciono mais à direita ou mais à esquerda ou mais ao centro, eu vou ter uma visão diferente daquele objeto. Trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Se nós estamos dentro de uma situação, vivendo uma situação, nós estamos totalmente impactados por ela e a nossa proximidade, a gente está inserido, é tal, relacionando à perspectiva, que eu só consigo ver uma face do objeto. Eu não consigo ver as laterais, por exemplo. Eu não consigo ver a profundidade. Então, eu preciso de um tempo, e o tempo passa a ser essa distância do observador. Eu preciso de um tempo, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano, 100 anos, para poder ver as camadas daquela situação, para poder entender aquela cena e para que eu veja mais riqueza de detalhes naquela cena que vai me possibilitar uma compreensão maior. E também a posição onde eu me coloco. Se eu me coloco mais para um lado, por exemplo, se eu passo a ter uma visão dominante, né? Ou arrogante sobre a cena, ou dominante é melhor sobre a cena, eu vou ver mais um lado e o outro vai ficar mais insignificante, vai perder os detalhes, vai ficar como se fosse encolhido. Se eu me coloco muito no outro extremo, eu vou experimentar um encolhimento da outra face, da outra parte, né, como se, trazendo para o eu, seria uma situação de subserviência.
Então, eu preciso vir para o centro. O centro é esse ponto de equilíbrio. É o ponto de fuga onde eu tenho uma visão com a mesma proporção de camadas e com a mesma riqueza de detalhes dos dois lados da cena. Então, se eu me coloco como um observador no centro da cena, eu tenho esse tipo de experiência de equilíbrio, não é? Bom, se eu me coloco como um observador numa distância maior, eu vou conseguir ver mais camadas, ou seja, eu tenho mais informações, eu tenho mais amplitude, portanto, a minha compreensão é melhor. Eu tenho condições de entender, inclusive além, né? Eu consigo ver, inclusive, o que gerou aquela situação. Essa proximidade, né, do observador muito próximo do objeto que está sendo representado, ou seja, essa ausência de espaço cria um espaço para a dúvida e para o medo. Já o distanciamento me permite ter uma visão ampla, me permite ver o todo e me permite ver com riqueza de detalhes. Então, o tempo, fazendo essa analogia, é essa unidade de distanciamento. Então, imaginem se eu puder olhar para uma cena com essa perspectiva de um tempo eterno. Né? Eternidade, esse conceito tão fantástico que não é plenamente compreendido nessa dimensão material, porque tudo que é da matéria não é eterno. Tudo que é da matéria tem começo, meio e fim. E a eternidade, esse conceito, quer dizer que não tem começo e não tem fim. Então, para que eu tenha uma compreensão de alguma cena da minha própria vida, eu preciso ter ou me aproximar, me associar de uma identidade que seja também eterna. Eu preciso me assumir uma consciência que também seja eterna. Ou seja, se eu olho para qualquer cena da minha vida somente como Liliane, eu vou compreender essa cena com todas as camadas que a Liliane tem, mas não mais do que ela. Eu vou entender como filha de fulano, eu vou entender como tal profissão, eu vou entender com tal gênero, eu vou entender com tudo que está relacionado a Liliane. Mas, se eu quero realmente ir além, se eu quero realmente ver mais do que isso, eu preciso me considerar este ser eterno. Então, eu, o ser eterno, olho para uma determinada situação e tenho uma compreensão muito mais ampla disso. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos anos atrás, quase uns 30 anos atrás, eu fiz uma mudança de Florianópolis para o Rio de Janeiro. Eu fui para lá para estudar por uns anos e voltaria. Foi o que eu fiz, aqui estou. Mas, enfim, nessa viagem, nós fomos de carro e levamos no carro equipamentos, coisas mais pessoais e até de maior valor. E o modelo do carro tinha o step embaixo do porta-mala. Quando nós estávamos entrando ali pela Baixada Fluminense, e quem mora no Rio sabe do que se trata, e muitos outros de outras partes do Brasil também sabem do que se trata. É uma zona que é perigosa, não é? Então, quando estávamos ali na Baixada Fluminense, nós estávamos indo para Niterói, então estávamos indo na direção da Ponte Rio-Niterói, furou o pneu do carro. Imagine a situação, imagine a angústia de estar ali, ter que tirar tudo do porta-mala, como isso chamava a atenção, trocar o pneu, a lanterna também estava nesse meio, portanto não deu para achar, eram 7 horas da noite, portanto a luz já tinha diminuído e a gente tinha que fazer aquela troca de pneu. Bom, fizemos, angustiados, né, com a pressão daquele momento, e entramos no carro e retornamos à nossa viagem. Passados uns 3 quilômetros, o que acontece? Cai uma enxurrada, que era impossível continuar dirigindo. Entramos num posto que tinha logo à frente, ainda bem, e esse posto já estava cheio, então não dava nem para sair do carro. Bom, a gente deu uma cochilada ali,
lá pelas tantas, quando passou a chuva, nós ouvimos no noticiário que aquela enxurrada tinha causado uma enchente naquela região próxima do acesso à ponte Rio-Niterói, e muitos carros tinham sido levados e pessoas tinham morrido. Bom, aquela situação que eu vivi com angústia, né? Com ansiedade, foi a situação que me salvou, porque era o tempo, exatamente, né, o tempo que me deixaria naquele momento da enxurrada lá, na entrada da ponte Rio-Niterói. Então vejam que às vezes as situações que nos acontecem, elas estão nos salvando de outra coisa pior, de outra coisa ruim, né? Então, para a gente sair daquele sentimento, aquele estado de angústia, é necessário que a gente também mude a nossa consciência, porque então nós conseguimos nos colocar à distância e a gente consegue então sair daquela condição do balão pronto para explodir, que é o que a ansiedade faz com a mente. Todos que praticam meditação sabem, não só a meditação Raja Yoga, que esse primeiro momento da meditação envolve compreender que a nossa identidade é somente uma parte dessa nossa história eterna. E que esse primeiro passo, essa compreensão de uma identidade eterna, exige de nós como experiência, nós nos afastarmos naquele momento da meditação, da nossa cultura, da nossa memória, da nossa própria história. Ou seja, a nossa cultura, a nossa memória, elas são construções temporais que estão dentro da eternidade, mas elas não são esse ser que circula por toda a eternidade. Então, eu compreendo que para que eu possa usar essa energia e ir construindo uma história diferente, né, de forma consciente, gerando todo o meu entorno de acordo com o que eu quero, com o que me satisfaz e com o cuidado com os outros, né? Os fatos, os relacionamentos que são gerados a partir de uma consciência, ou seja, de um determinado tipo de energia, eles terão a mesma característica. Então, se eu crio um relacionamento com alguém com base em uma energia de confusão, de ansiedade, esse relacionamento vai ter a mesma característica, né? As interações terão essa mesma característica. Isso quer dizer também, então, que nós podemos colocar uma energia diferente nas nossas mentes e não ficar presos àquele limite que são os momentos. Você pode pensar, puxa, mas tanta gente diz que é para a gente viver o momento. Viver o momento não é algo negativo. É até muito importante a gente ser capaz de viver no presente. Mas viver o momento sem considerar a eternidade, isso leva a uma experiência muito fugaz e sem a possibilidade de você verificar o fruto, o resultado daquela experiência naquele momento. Então, esse distanciamento nos permite desenhar uma vida, né, dentro da eternidade com uma melhor perspectiva, ou seja, com riqueza de detalhes, com equilíbrio entre os lados e de forma que você tenha uma visão mais ampla, ou seja, de um número maior de camadas, né? Esse número maior de camadas nos dá uma compreensão diferente. Cada camada tem um conjunto de informações e as informações nos dão essa compreensão. Então, todo esse conjunto da visão ampla, da compreensão, nos cria em nós o quê? A confiança. Toda essa possibilidade de eu analisar, de eu compreender, gera em mim confiança. Então, quando nós começamos a praticar essa experiência de ser observadores desapegados, ou seja, esse que, diante das situações, se move para um lugar à distância e somente observa o que está acontecendo.
observar é não ser influenciado. Não ser influenciado quer dizer que você não gera pensamentos e sentimentos em relação àquilo que você está observando. E quando nós somos observadores desapegados, nós somos capazes de observar, nós vamos aumentando a nossa confiança e também vamos aumentando a nossa contribuição com a atmosfera do mundo. Ou seja, se eu estou nessa posição onde eu gero menos pensamentos relacionados ao que está acontecendo, eu não amplifico o tipo de energia que está sendo usada naquela situação. Portanto, eu contribuo com a atmosfera do mundo, reduzindo a tensão da atmosfera. Ser esse ser esse observador desapegado é uma prática que nos ajuda a fazer esse exercício de distanciamento e de ver o efeito das camadas, de cada uma das camadas, sobre as nossas escolhas e sobre as nossas vidas. Então, o que é necessário para me tornar um observador desapegado? O primeiro aspecto é esse de estar além da matéria e da história da matéria. Não é? Estar além. Outra é voltar a minha atenção para esse assento, esse lugar no centro da testa. Por quê? Por que eu chamo de assento? É o assento da alma. É onde a alma está para comandar toda a existência. E estar sentada aqui quer dizer que eu não estou sendo atraída por outras coisas do corpo, por nenhum dos sentidos do corpo. E isso gera poder, porque esse movimento, ele é um movimento de concentração. Então, o primeiro aspecto que é necessário, eu preciso entender, conhecer em relação a ser um observador desapegado, é que existe uma relação direta entre desapego e amor. Aquilo que as pessoas costumam chamar de amor, na verdade, é a ausência do amor. Por quê? Porque o amor é um sentimento da alma, é uma característica da energia da alma e ela é manifestada naturalmente. Ou seja, independe de coisas externas, sejam objetos, sejam situações, sejam pessoas, sejam cores, sejam formas, não importa. O amor é uma manifestação natural da alma que independe do que está fora. Isso é amor. E amor, portanto, independe ou precisa ser desapegado. Porque se eu estou apegado a alguma cadeira na minha frente, a minha atenção está voltada lá e o que eu vou manifestar, na verdade, vai ser o meu desejo ou de ter aquela cadeira, ou de sentar naquela cadeira. Ou seja, o que aquela cadeira pode me dar, e não o que eu posso emanar naturalmente. Segundo aspecto que a gente precisa ter para entender o que seja ser um observador desapegado, é que nós precisamos ser soberanos, ou seja, nós precisamos ser masters. Isso quer dizer o que está no comando. Você não está sendo influenciado por nada desse corpo, por nada da sua própria história, pelos sentidos físicos, pelas coisas que estão acontecendo por fora, ou seja, você está realmente no comando. Você não entra na dualidade, porque a alma é una. Né? A unidade é uma característica da alma. A alma não pode ser dividida, não pode ser somada, ela é una. E o terceiro aspecto é ser estável e constante. O que é ser estável e constante? Quando eu oscilo entre estados de humor, de grande alegria, de tristeza, de harmonia ou de raiva e assim por diante, eu estou num estado de instabilidade. Existe uma constância se isso se repete. Então, ser constante enquanto ser estável quer dizer que eu me movimento constantemente sem oscilar na característica desse meu estado. Ou seja, uma das formas ou uma dos pensamentos, da estratégia, né, que eu posso criar para manter a estabilidade é pensar, nada é novo. Ou seja o que for, eu estou preparado para lidar com isso. Então, como é que é possível olhar para a situação do mundo neste momento e ainda assim manter a esperança? É necessário
que nós desenvolvamos, pratiquemos a meditação, esse estado de estabilidade, esse estado de constância, esse estado de maestria e, com isso, traçamos a esperança tenhamos de volta e, com isso, nos traga a experiência da confiança, ou seja, confiar no sentimento de que tudo que está acontecendo é para o bem. E para um bem maior ainda, porque é maior do que pode ser visível nesse momento. Ou seja, toda essa dimensão do invisível é a dimensão onde a energia se concentra. Então, eu tenho mais força e mais poder. Observe que a vida nos mostra a cada momento que ela é algo que está além dessa construção física que nós criamos. A minha formação é arquitetura. E, como arquiteta, eu tenho um certo apreço pela construção das coisas. Então, não importa o que eu estou construindo, não importa como eu manifeste a minha vibração pessoal, a minha energia pessoal. Ou seja, eu posso estar construindo uma obra arquitetônica, um livro, uma ideia, um sapato, não importa. O mais importante é que, ao executar, ao construir qualquer coisa, seja lá aquela almofada, seja a sua vida, você o faça manifestando uma vibração de amor e de esperança. O universo é um organismo vivo, ele pulsa, se modifica, se recria constantemente. Então, todo o organismo vivo é influenciado pela minha vibração, porque existe uma relação contínua da minha manifestação de energia. E existe também uma relação contínua da manifestação, por exemplo, da natureza, que é um organismo vivo também. Então, a natureza emana essa vibração que me toca, me afeta, e eu emano uma vibração que toca a natureza, que afeta a natureza. Eu faço isso em sentir, em pensar, no falar e no agir. Em todas essas dimensões há essa manifestação das vibrações, umas mais sutis, outras mais densas, mas todas tão poderosas quanto. Por isso, manter a confiança e superar este mal da mente, que é a ansiedade, é fundamental para a criação de um mundo melhor. Tudo vai mudar, porque isso faz parte da natureza do mundo da matéria, mas que seja para o melhor. Manter essa atitude me faz pensar que talvez essa situação que a gente está vivendo, desse vírus, tenha sido um pedido silencioso de socorro das almas, dizendo: ei, nos faça parar com essa forma de viver, nos faça olhar para um número maior de camadas e ter uma compreensão melhor do que nós estamos fazendo. Nos faça entender que essa forma de agir, de viver, ela não está nos ajudando, ela está cada vez mais nos distanciando do nosso estado original e perfeito. O estado original e perfeito de tudo, na verdade. A alma humana é o principal agente de modificação do estado das coisas, da natureza, do corpo, da matéria como um todo. Portanto, nós temos a responsabilidade sobre tudo o que acontece. É impossível a gente ficar analisando camada por camada e ficar atuando sobre elas. Então, essa prática da meditação, que nos dá essa visão mais longa, mais ampla de tudo, ela é capaz de fazer com que nós atuemos na cura da doença, que é a inconsciência da nossa identidade original. Como eu só posso atuar sobre mim mesma nesse processo, eu somente posso fazer
acontecer isso em mim. Ou seja, essa transformação só vai acontecer isso em mim. Mas como tudo que eu faço para mim, seja em sentimentos, em pensamentos, em palavras, em ações, gera uma influência na atmosfera do mundo, eu sei que ao fazer esse processo comigo, eu gero uma influência no mundo, eu gero um momento, um ponto de transformação do mundo. Então eu preciso fazer esse processo com base no amor e esperar com confiança essa transformação. A ansiedade é um estado de aflição em relação a algo que eu não confio que seja capaz de lidar. Então, algo que parece ser maior do que eu. Porém, tudo o que acontece é a partir do eu. Foi criado por mim, por esse ser. Então, com essa atitude de que eu sou aquele que cria tudo e que eu sou capaz de manter essa confiança de que nada é novo, é nessa atitude que nasce a fé. Não uma fé cega, mas sim a fé que é fruto da compreensão profunda da vida e do mundo. Se eu confio porque eu entendo, porque eu conheço e porque eu experimento, isso é fé. A fé é a energia resultante da confiança aplicada. A confiança não tem nada a ver com o que está fora, com o que está acontecendo lá fora, e sim com esse sentimento interno que vem da nossa visão ampla de tudo. Uma visão limpa, ampla, pura, e nos possibilita ver essas mesmas características do mundo. No Raja Yoga, a meditação é uma conexão que se realiza através de lembrança, a lembrança de quem eu sou e a lembrança de um outro ser como eu, que tem um papel de ser estável constantemente, ou seja, eternamente, esse ser se mantém no seu estado original. E isso possibilita que, ao me conectar com ele, eu traga à tona essas mesmas características em mim. Esse ser é o que a gente chama de Deus, ou o Ser Supremo, ou a Alma Suprema. Quando eu uso essa confiança de quem eu sou na origem, eu me conecto com ele e eu desenvolvo relacionamentos com ele. Eu aprendo com esse relacionamento. Então, não há motivo para eu sentir medo, dúvida ou ansiedade. A meditação, ela não é só para a gente sentir calma naquele momento, mas para que, quando a gente deixa a alma que a gente experimentou durante a meditação haja no mundo, ela cria o efeito da meditação além daquele momento. Então, como nós vimos, a ansiedade não é um problema só do indivíduo que está vivenciando. Então, se não por compassividade, mas por interesse pessoal de quem compartilha o mesmo mundo, eu preciso desenvolver essa atitude de doar coragem, de doar confiança àqueles que estão fragilizados, seja pelas situações do mundo, seja pela insegurança que eles têm em relação à visão que têm de si mesmo, não importa. É meu papel manter a autoconfiança e compartilhar confiança. A confiança, ela é companheira da coragem. E desse casal não nasce ansiedade. Então, vamos dar continuidade agora tendo uma experiência. Vamos sentir confiança. E para isso a gente vai fazer uma prática de meditação. Vou conduzir alguns pensamentos que você não precisa repetir, você só toma como se fosse uma música e você fosse sentindo essa música em você. Ok? Depois disso, a gente vai ter um bate-papo, vai ter uma conversa. E vocês podem fazer perguntas, podem trazer questões e a gente vai conversar. Ok? Vamos lá. A meditação, como vocês já viram até agora, é uma coisa natural. É natural do ser humano pensar, é natural do ser humano lembrar. E esse primeiro momento da meditação nada mais é do que lembrar quem eu sou. E organizar alguns pensamentos sobre o que eu sou.
Então, de forma bastante natural, continue no seu ritmo de respiração, continue no seu ritmo, no lugar que você está sentado. Somente traga agora um pouquinho a atenção, ou dê um comando para o seu corpo para relaxar. Se soltar de forma a se manter equilibrado, né? Como se estivesse colocando a coluna, né, nozinho sobre nozinho e ficar tudo alinhado, ok? Então solte, né, os seus pés, as pernas, as costas, o ombro, a cabeça e repouse o seu olhar nesse ponto de luz que está acima de mim ou aqui no centro da minha testa, de forma tranquila, não precisa forçar, somente repousar para que a sua atenção não se espalhe. Então esse é o primeiro exercício para concentrar a atenção. Você traz a atenção para esse ponto de luz, de forma que você aproxima esse ponto de luz de você, da sua testa, até um momento em que você pode se tornar esse ponto de luz no centro da testa. E nesse movimento eu deixo para trás a cultura, a história, e sou somente eu agora. É como se essa fosse a minha origem. E eu vou me conhecer como eu sou. O primeiro aspecto é esse, eu sou luz. Eu sou uma fonte de luz. E quanto mais eu assumo ser luz, mais eu posso iluminar, desde as minhas ideias até o mundo onde eu vivo. O que sinto me reconhecendo como luz? Sinto calma acima de tudo. E quanto mais eu me deixo ser banhada por essa calma, me torno estável, tranquilo, sinto paz. Então eu sou paz. Eu sou essa paz, essa fonte de paz. E posso também espalhar a paz. Esse momento em que me reconheço assim, me dá tal bem-estar, me sinto benevolente, quero compartilhar este bem-estar. E sinto que posso. Sinto tanta misericórdia, benevolência. Eu reconheço então nesse ponto, nessa fonte de luz, de paz, eu reconheço as vibrações do amor. Então eu sou amor. Eu sinto isso, dessa fonte, dessa origem. E eu posso espalhar o amor. O amor transborda de mim tão naturalmente. Não preciso fazer nenhum esforço. Eu sou paz, sou amor e transbordo naturalmente. Sinto que há uma espécie de um movimento que reconheço como uma emanação. Eu estou emanando constantemente essas vibrações, porque essa fonte é energia viva, que pulsa constantemente, doando.
E agora, como essa fonte de energia, de luz, de paz, de pureza, totalmente estável, eu não me sinto presa a mais nada, me sinto completamente livre. E nesse voo de liberdade, me sinto ser atraída para um campo de vibração muito amoroso. E vou. Quanto mais eu me aproximo da fonte desse campo, mais eu me reconheço. Um ser como eu, original e totalmente estável. Essa fonte emana uma energia tão pura, tão refrescante, que posso sentir essa fragrância da limpeza. E quando estou aqui tão próximo dessa fonte eterna, começo a sentir que surge em mim um desejo de compartilhar tudo isso. Então posso ver diante de mim até mesmo o universo e foco na Terra. Nessa identidade de luz, pureza, de energia, eu posso criar uma espécie de um manto e envolver a Terra de amor e paz. Então, eu visualizo que esse amor que emana de mim, que eu transbordo, são como borboletas pululando as flores de um imenso jardim de paz. E a fragrância dessas flores é pureza. Eu preencho o mundo com esse jardim. Eu posso desenhar desse jardim o paraíso. Eu sinto essa força. Reconheço nessa força que vem dessa identidade o poder de realizar, o poder de discernir quem eu sou, o que eu sou, e de escolher o que eu quero compartilhar, o que eu quero criar. O que isso causa em mim? É como se nascesse uma flor muito especial, a flor da confiança. Me sinto confiante, porque vivi, porque sinto que tudo isso que vivi agora partiu de mim, está em mim. Mais do que isso, é o que eu sou. Eu sou essa grandeza, eu sou esse oceano de amor. Eu confio que sou capaz, a partir dessa fonte de poder, lidar com qualquer coisa que surja diante de mim. Não há medo, não há insegurança, somente a confiança. Sinto que isso parte desses pensamentos de autorreconhecimento.
Então, posso trazer diante de mim, agora, uma situação, um evento da minha vida que tenha me causado um desconforto. Então, me coloco numa posição à distância dessa cena e observo o que estava acontecendo. Observo as palavras, os movimentos, outras pessoas que estavam junto, o cenário. E então, me coloco num espaço entre eu e essa cena, coloco um grande painel de vidro. Esse vidro tem um filtro da autoconfiança. Vou aproximando a cena de mim, vejo a minha atitude, o meu tom de voz. E então, envolvo aquele meu eu nesse manto de confiança e deixo essa energia de amor e paz agirem. E converso comigo, eu e você. Na sua fonte há essa força, esse poder. Então use-o agora. Mude essa cena. Então mude na cena a sua atitude, as palavras que você usa. E mude também a face de quem está diante de você. Veja que não há mais tristeza ou qualquer sentimento de insegurança, de dor. E veja como os dois se tornam brilhantes, iluminados. De tal forma que, novamente, o jardim volta, cresce e as borboletas voam. Então, novamente, eu trago a minha atenção para o centro da minha testa, aqui e agora, e percebo que sou capaz de realmente criar o paraíso, criar qualquer coisa, seja no meu estado mental, no meu estado de amor, no meu estado de humor, ou mesmo no mundo físico. Eu posso voltar, mas sem perder essa vibração. Ok? Vamos conversar então? Vamos lá. Valdir, com você.